Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 2, primeira parte. Verso 1. Sri Narada disse: Meu querido rei Yudhishthira, quando o Senhor Vishnu, sob a forma de Varaha, o javali, matou Hiranyaksha, Hiranyakashipu, irmão de Hiranyaksha, ficou extremamente irado e começou a lamentar-se. Significado: Yudhishthira perguntara a Narada Muni por que Hiranyakashipu invejava tanto seu filho Prahlada. Narada Muni começou a narrar a história, explicando como Hiranyakashipu tornara-se ferrenho inimigo do Senhor Vishnu. Verso 2. Cheio de raiva e mordendo seus lábios, Hiranyakashipu contemplou o céu com olhos que ardiam de ira, fazendo todo o céu ficar fumarento. Foi então que ele começou a falar. Significado: Como de costume, o demônio inveja a suprema personalidade de Deus e é inimigo dele. Enquanto buscava um meio de matar o Senhor Vishnu e devastar seu reino, Vaikuntha Loka, Hiranyakashipu apresentava estes aspectos físicos externos. Verso 3. Exibindo seus dentes terríveis, seu olhar feroz e seu senho franzido, apavorantes de se ver, ele pegou de sua arma um tridente e passou então a falar com seus associados, os demônios reunidos. Versos 4 e 5. Ó Danavas e Daityas, ó Dvimurda, Thyaksha, Shambhara e Shatabahu, ó Hayagriva, Namuti, Paka e Ilvala, ó Viprachiti, Puloma, Shakona e outros demônios. Todos vós, por favor, ouve atentamente, então não percais tempo e age de acordo com minhas palavras. Verso 6. Meus insignificantes inimigos, os semideuses, reuniram-se para matar meu querido e dócil bem-querente, meu irmão Hiranyaksha. Embora Vishnu, o Senhor Supremo, seja sempre igual com nós ambos, a saber, os semideuses e os demônios, dessa vez, recebendo dos semideuses adoração irrepreensível, ele tomou o partido deles e os ajudou a matar Hiranyaksha. Significado: Como se afirma no Bhagavad Gita 9.29, Samoham Sarva Bhuteshu, o Senhor é igual com todas as entidades vivas, uma vez que tanto os semideuses quanto os demônios são entidades vivas. Como é possível que o Senhor fosse favorável a uma classe de seres vivos e hostilizasse a outra? Na verdade, não é possível que o Senhor seja parcial. Entretanto, uma vez que os semideuses, os devotos, sempre seguem estritamente as ordens do Senhor Supremo, devido à sinceridade, eles saem vitoriosos sobre os demônios, que sabem que o Senhor Supremo é Vishnu, mas não seguem suas instruções. Porque constantemente lembram-se da suprema personalidade de Deus, Vishnu, de um modo geral, os demônios alcançam Sayudhya Mukti após a morte. O demônio Hiranyakashipu acusou o Senhor de ser parcial, porque os semideuses adoram-no. Mas o fato é que o Senhor, tal qual o governo, não é absolutamente parcial. O governo não tem parcialidade por nenhum de seus cidadãos. Mas se um cidadão acata a lei, as leis do Estado dar-lhe-ão amplas oportunidades para viver pacificamente e satisfazer seus reais interesses.
versos 7 e 8. A suprema personalidade de Deus abandonou sua tendência natural, em que ele é equânime para com os demônios e semideuses. Embora ele seja a pessoa suprema, agora, influenciado por Maya, ele assumiu a forma de javali para satisfazer seus devotos, os semideuses, assim como uma criança traquina que prefere a companhia de alguém. Portanto, com o meu tridente, cortarei de seu tronco a cabeça do Sr. Vishnu, e com o profuso sangue de seu corpo, satisfarei meu irmão Hiranyaksha, que tanto gostava de beber sangue. Só assim eu também ficarei sossegado. Significado. Neste verso, fica muito claramente evidenciado o defeito da mentalidade demoníaca. Hiranyakashipu pensava que Vishnu também se torna parcial, como uma criança cuja mente não é estável nem resoluta. O Senhor pode mudar sua mente a qualquer momento, pensou Hiranyakashipu, e portanto suas palavras e atividades são como as de uma criança. Na verdade, porque os demônios são seres humanos ordinários, suas mentes mudam, e sendo materialmente condicionados, eles pensam que a suprema personalidade de Deus também é condicionado. Como o Senhor diz no Bhagavad Gita 9:11, Avajanati mam mudha manushim tanum ashritam. Os tolos zombam de mim quando desço sob a forma humana. Os demônios sempre pensam que Vishnu pode ser morto. Portanto, estando absortos em pensar na forma de Vishnu que eles poderão matar, pelo menos têm a oportunidade de pensar em Vishnu, mesmo que desfavoravelmente. Embora não sejam devotos, o fato de pensarem em Vishnu surte efeito, e por isso eles geralmente alcançam Sayudhya Mukti. Porque consideram o Senhor Supremo um ser vivo comum, os demônios pensam que podem matar o Senhor Vishnu da mesma forma como se pode matar uma pessoa comum. Outro fato aqui revelado é que os demônios gostam muito de beber sangue. Na verdade, todos eles são comedores de carne e bebedores de sangue. Hiranyakashipu acusou o Senhor Supremo de ter uma mente inquieta, como a de uma criancinha que pode ser induzida a fazer qualquer coisa se simplesmente lhe oferecemos alguns bolos ou ladus. Indiretamente, isso indica a verdadeira posição da Suprema Personalidade de Deus, que diz no Bhagavad Gita 9:26. Patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayachati taraham bhakti uparitam ashnami prayatatmanaha. Se alguém me oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor, uma fruta ou água, eu as aceitarei. O Senhor aceita as oferendas dos devotos devido ao amor transcendental destes. Porque amam o Senhor Supremo, eles não comem nenhum alimento sem primeiro oferecê-lo ao Senhor. O Senhor não anseia por uma pequena folha ou flor, pois ele tem bastantes coisas para comer. Na verdade, ele está alimentando todas as entidades vivas. Entretanto, porque ele é muito misericordioso e é Bhakta Vatsala, muito favorável aos devotos, ele de certo come tudo o que eles lhe oferecem com amor e devoção. Ninguém deve cair no erro de julgar que essa qualidade é infantil. A qualidade máxima do Senhor Supremo é que ele é Bhakta Vatsala. Em outras palavras, ele vive muitíssimo satisfeito com seus devotos. Quanto à palavra Maya, quando usada com referência ao convívio da Suprema Personalidade de Deus com seus devotos, passa a significar
afeição. As ações em que o Senhor favorece seus devotos não são desqualificações, e sim sinais de sua afeição natural. Quanto a Rudira, ou sangue do Senhor Vishnu, como não há a possibilidade de decepar de seu corpo a cabeça do Senhor Vishnu, derramar seu sangue é algo que está fora de cogitação. Mas a guirlanda que decora o corpo de Vishnu é tão vermelha como o sangue. Quando alcançam Sayudhya Mukti e deixam para trás suas atividades pecaminosas, os demônios são abençoados pela guirlanda de Vishnu, que é vermelha como o sangue. Após alcançarem Sayudhya Mukti, os demônios, às vezes, são promovidos ao mundo de Vaikunta, onde recebem como recompensa a guirlanda praçada do Senhor. Verso 9. Quando a raiz de uma árvore é cortada e a árvore cai, seus ramos e brotos automaticamente secam. Igualmente, quando eu matar este diplomático Vishnu, os semideuses, para quem o Senhor Vishnu é vida e alma, perderão a fonte de sua vida e definharão. Significado. Expõe-se aqui a diferença entre os semideuses e os demônios. Os semideuses sempre seguem as instruções da Suprema Personalidade de Deus, ao passo que os demônios simplesmente planejam perturbá-lo ou matá-lo. Entretanto, às vezes, os demônios apreciam muito o fato de os semideuses ficarem sob a total dependência da misericórdia do Senhor. Desse modo, os demônios glorificam indiretamente os semideuses. Verso 10. Enquanto eu estiver dedicado à tarefa de matar o Senhor Vishnu, descei ao planeta Terra, que prospera devido à cultura bramínica e a um governo kshatriya. Essa população ocupa-se em austeridades, sacrifícios, estudos védicos, votos reguladores e caridades. Destruí todas as pessoas que estão ocupadas nesse tipo de atividades. Significado. O principal objetivo de Hiranyakashipu era perturbar os semideuses. Em primeiro lugar, ele planejou matar o Senhor Vishnu, para que com a morte do Senhor Vishnu, os semideuses automaticamente ficassem fracos e morressem. Outro de seus planos era perturbar os habitantes do planeta Terra. A paz e prosperidade dos habitantes da Terra e de todos os outros planetas eram mantidas pelos Brahmanas e Kshatriyas. No Bhagavad Gita 4.13, o Senhor diz que Chaturvarnyam maya sristam guna karma vibhagashaha. De acordo com os 3 modos da natureza material e o trabalho a eles atribuído, eu criei as 4 classes da sociedade humana. Em todos os planetas há diferentes categorias de habitantes, mas o Senhor recomenda, referindo-se especialmente ao planeta Terra, habitado pelos seres humanos, que a sociedade seja dividida em 4 varnas: Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras. Antes do advento do Senhor Krishna a esta terra, compreende-se que ela era administrada pelos Brahmanas e Kshatriyas. O dever dos Brahmanas é cultivar Shama, paz, Dhamma, autocontrole, Titiksha, tolerância, Satyam, veracidade, Socham, limpeza, e Arjavam, simplicidade. E então aconselhar os reis Kshatriyas a como governar o país ou o planeta. Seguindo as instruções dos Brahmanas, os Kshatriyas devem ocupar a população em austeridade, sacrifício, estudo védico,
e acato as regras e regulações estabelecidas pelos princípios védicos. Eles também devem tomar providências para que seja dada caridade aos brahmanas, aos sannyasis e aos templos. Este arranjo da cultura bramínica é divino. As pessoas estão inclinadas a oferecer yagya, porque, a menos que sejam oferecidos sacrifícios, haverá chuva insuficiente. Yagyat bhavati parjanyaha, o que dificultará as atividades agrícolas. Parjanyat annasambhavaha. Portanto, introduzindo a cultura bramínica, um governo kshatriya deve ocupar a população em executar yagya, estudar os Vedas e fazer caridade. Assim a população satisfará muito facilmente suas necessidades de vida e não haverá perturbações na sociedade. Com relação a isto, o Sr. Krishna diz no Bhagavad Gita 3.12: Ishtan bhogam ivo devam tasyante yagya bhavitaham terdatan apradhayebhyo yobhunkte stena eva saham. Cuidando das várias necessidades da vida, os semideuses, estando satisfeitos com a realização de yagya, sacrifícios, suprem todas as necessidades humanas. Mas aquele que desfruta destas dádivas, sem oferecê-las aos semideuses como um sinal de gratidão, é com certeza um ladrão. Os semideuses são fornecedores autorizados, que trabalham em nome da Suprema Personalidade de Deus, Vishnu. Portanto, devem-se satisfazê-los com a realização dos yagyas prescritos. Nos Vedas, existem diferentes espécies de yagyas prescritos, como oblações às diversas classes de semideuses, mas que, em última análise, são todos eles oferecidos à Suprema Personalidade de Deus. Àquele que não pode entender quem é a Suprema Personalidade de Deus, recomenda-se-lhe executar sacrifícios aos semideuses. De acordo com as diferentes qualidades materiais das pessoas envolvidas, os Vedas recomendam diferentes espécies de yagya. A adoração a diferentes semideuses também baseia-se no mesmo aspecto, a saber, de acordo com as diferentes qualidades. Por exemplo, aos comedores de carne, recomenda-se-lhes adorarem a deusa Kali, a assombrosa forma da natureza material. E recomenda-se que se ofereçam à deusa Kali sacrifícios de animais. Mas àqueles no modo da bondade, aconselha-se a transcendental adoração a Vishnu. Em última análise, todos os yagyas prestam-se a que a pessoa gradualmente eleve-se à posição transcendental. Para os homens comuns, pelo menos 5 yagyas, conhecidos como Pancha Mahayagya, são necessários. Entretanto, é bom saber que todas as necessidades vitais da sociedade humana são satisfeitas pelos semideuses, os quais são agentes do Senhor. Ninguém pode fabricar nada. Consideremos, por exemplo, todos os comestíveis da sociedade humana. Estes comestíveis incluem cereais, frutas, legumes, leite e açúcar para as pessoas no modo da bondade, e também comestíveis para os não vegetarianos, tais como carnes, nenhum dos quais pode ser fabricado pelo homem. Então, tomemos também como exemplo o calor, a luz, a água e o ar, que também são necessários à vida. Nenhum deles pode ser fabricado pela sociedade humana. Sem o Senhor Supremo, não pode haver brilho do sol, luar,
chuva ou brisa profusos, e sem eles ninguém pode viver. Obviamente, nossas vidas dependem das substâncias fornecidas pelo Senhor. Mesmo para os nossos empreendimentos fabris, necessitamos de tantas matérias-primas, tais como minérios, enxofre, mercúrio, manganês e muitos outros itens essenciais, todos os quais são fornecidos pelos agentes do Senhor, com o propósito de que devemos usá-los adequadamente para nos mantermos fortes e saudáveis e tornemo-nos capazes de atingir a autorrealização que nos encaminha à meta última da vida, a saber, libertarmos-nos da luta pela existência material. Essa meta de vida é alcançada pela prática de yagyas. Se esquecemos-nos do propósito da vida humana e simplesmente recebemos suprimentos dos agentes do Senhor e utilizamo-los no gozo dos sentidos, e ficamos cada vez mais enredados na existência material, afastando-nos assim do propósito da criação, de certo, tornamo-nos ladrões. E, portanto, somos punidos pelas leis da natureza material. Uma sociedade de ladrões jamais será feliz, pois ela não tem nenhuma meta na vida. Os ladrões materialistas crassos não têm nenhuma meta definitiva. Tudo o que eles querem é gozo dos sentidos. Tampouco têm conhecimento de como realizar yagyas. O Sr. Chaitanya, entretanto, inaugurou o método mais fácil de prática de yagya, a saber, o Sankirtana Yagya, que pode ser realizado por qualquer pessoa no mundo que aceite os princípios da consciência de Krishna. Hiranyakashipu planejou matar os habitantes da terra para que o yagya cessasse e os semideuses, ficando perturbados, morressem automaticamente quando o Sr. Vishnu, o Yagyeshvara, fosse morto. Eram estes os planos demoníacos de Hiranyakashipu, que era habilidoso nessas atividades. Verso 11. O princípio básico da cultura bramínica é que o seguidor da mesma satisfaça o Sr. Vishnu, a personificação das cerimônias sacrificatórias e ritualísticas. O Sr. Vishnu em pessoa é o reservatório que abrange todos os princípios religiosos, e ele é o refúgio de todos os semideuses, dos grandes pitas e das pessoas em geral. Morrendo os brahmanas, não haverá ninguém para encorajar os kshatriyas a realizarem yagyas, e assim os semideuses, não sendo aplacados pelo yagya, automaticamente morrerão. Significado: uma vez que Vishnu é o ponto central da cultura bramínica, o plano de Hiranyakashipu era matar Vishnu, pois se Vishnu fosse morto, naturalmente a cultura bramínica também extinguir-se-ia. Extinta a cultura bramínica, o yagya deixaria de ser realizado, e por falta de yagya, a distribuição regular de chuva cessaria. Yagyat bhavati parjanyaha. Por conseguinte, haveria perturbações em todo o mundo, e em consequência os semideuses seriam derrotados. Deste verso obtemos uma indicação clara de como a sociedade humana é perturbada quando a civilização védica ariana é morta e as cerimônias ritualísticas védicas realizadas pelos brahmanas são paradas. Kalo Shudra Sambhavaha, porque em sua maioria a população do mundo moderno consiste em Shudras, a cultura bramínica agora está perdida
e é extremamente difícil de ser restabelecida de maneira adequada. Portanto, o Sr. Chaitanya recomendou o canto do santo nome do Senhor, que reviverá muito facilmente a cultura bramínica. Hare Nama, Hare Namaeva Kevalam, Kalo Nastieva, Nastieva Gatir Anyata. Devido ao aumento da população demoníaca, as pessoas perderam a cultura bramínica. Tampouco existe governo kshatriya. Ao contrário, o governo é uma democracia na qual qualquer shudra pode ser eleito para tomar as rédeas governamentais e assumir o poder de governar. Devido aos efeitos venenosos de Kali Yuga, os Shastras, Bhagavatam 12, 2, 13, dizem que Dasyu Prayeshu Rajasu, o governo adotará a política dos dácios, ou saqueadores. Assim, não haverá instruções fornecidas pelos brahmanas, e mesmo que haja instruções bramínicas, faltarão governantes kshatriyas capazes de segui-las. Exceto em Satya Yuga, mesmo antigamente, nos dias em que os demônios desenvolviam-se, Hiranyakashipu planejava destruir a cultura bramínica e o governo kshatriya, e com isso criar caos em todo o mundo. Embora em Satya Yuga este plano fosse muito difícil de ser executado, em Kali Yuga, que está repleta de shudras e demônios, a cultura bramínica está extinta e pode ser revivida apenas mediante o canto do Mahamantra. Portanto, o movimento da consciência de Krishna, ou movimento Hare Krishna, foi inaugurado para que a cultura bramínica possa muito facilmente ser revivida, de modo que as pessoas possam tornar-se felizes e pacíficas nesta vida, e, acabada mesma, estejam na plataforma mais elevada. Com relação a isto, Srila Madhvacharya cita este verso do Brahmananda Purana. Viprayagyadhi mulam tu haririti asuram matam harirevai sarvasya mulam samyam mato nripa. Ó rei, os demônios pensam que Hari, o Sr. Vishnu, existe devido aos Brahmanas e aos Yagyas. Mas o fato é que Hari, a causa de tudo, é inclusive a causa dos Brahmanas e dos Yagyas. Portanto, através da popularização de Hari Kirtana, ou do movimento de Sankirtana, a cultura bramínica e o governo kshatriya automaticamente voltarão, e as pessoas serão muitíssimo felizes.